Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live da Tagarela Intercâmbios. Hoje nós vamos falar sobre intercâmbio em Melbourne, uma grande cidade aqui na Austrália, considerada por muitos como a capital cultural, a capital gastronômica do país. E a gente vai conversar com a Leila Yuri, que é estudante da Tagarela, está há cerca de 5 meses fazendo o intercâmbio dela aqui em Melbourne, na Austrália. Ela vai contar um pouco pra gente da experiência dela de intercâmbio aqui na cidade, o que ela acha de morar, estudar e trabalhar em Melbourne. Vamos falar sobre trabalho, sobre acomodação, sobre transporte público. Vocês são todos nossos convidados a interagir aqui com a gente, a deixar mensagens, deixar perguntas. Fiquem à vontade, é sempre um prazer ter a companhia de vocês por aqui. Eu sou a Mariana e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Já tem um pessoal chegando por aqui. Fiquem muito à vontade mesmo para bater um papo com a gente, tá? Essas lives que a gente promove no Instagram da Tagarela são justamente para a gente trocar impressões, trocar informações, tirar dúvidas. E essa live sobre o intercâmbio em Melbourne faz parte de uma série de lives, Tagarela Talks, sobre intercâmbio nas principais cidades da Austrália. A gente vai sempre conversar com um estudante da Tagarela que está naquela cidade específica para contar da experiência. A gente já fez uma live sobre intercâmbio em Gold Coast, outra sobre intercâmbio em Sydney. Essas duas lives, inclusive, estão salvas no nosso feed no Instagram, também estão no Spotify da Tagarela. E ainda vamos fazer sobre intercâmbio em Perth, intercâmbio em Brisbane, intercâmbio em Hobart. Então fiquem de olho aqui no nosso Instagram para conferir as lives. E por aqui a gente também, pelo Instagram da Tagarela, está sempre passando informações importantes e relevantes para quem está planejando o intercâmbio ou para quem já está aqui na Austrália. Então a gente tem essa preocupação em produzir um conteúdo, né, relevante, com informações importantes para intercambistas aqui na Austrália, tá? Tem também nosso site, tagarela.com.au, para quem quiser conferir um conteúdo extenso por lá sobre intercâmbio também na Austrália. E é isso, vamos ver se a Leila já está por aqui para eu adicioná-la aqui à nossa live. Deixa eu ver se já tem gente aqui dando boa noite. Pessoal que está no Brasil, né? Boa noite para vocês. Eu estou em Melbourne, gente. Inclusive a live de hoje para mim é especial, porque o meu intercâmbio eu fiz aqui em Melbourne. Eu cheguei em Melbourne há quase 9 anos, vai fazer 9 anos já que eu estou aqui. E meu intercâmbio foi feito aqui, eu sempre morei em Melbourne, então eu também me sinto mais à vontade hoje para falar sobre a cidade, porque é aqui que eu vivo. Mas é claro, a gente vai focar na Leila, porque ela está fazendo o intercâmbio dela nesse momento, muita coisa mudou de lá para cá, mas sobre a cidade eu posso falar também com propriedade, porque já moro aqui há algum tempo. Deixa eu ver se a Leila está aqui, que eu já adiciono ela na live. Vamos lá. Oi, Leila. Olá, bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Bom dia para você que também está em Melbourne, assim como eu. Hoje, né, Leila? Já começar falando de uma característica de Melbourne para o pessoal já saber. Quem ainda não sabe, muita gente já deve saber, mas hoje está até friozinho. Ontem fez 40 graus, tá, gente? E hoje a máxima, se eu não me engano, é de 23 graus. Nesse momento está friozinho, eu tô até de moletom aqui. Então, essa é uma das características de Melbourne, né, Leila? Não, com certeza, sim. Parece uma montanha-russa. O tempo ele vai para cima, vai para baixo. Então é assim, leva guarda-chuva, leva sombrinha, tudo no mesmo dia. Exatamente, gente. Tá calor? Sai com um moletom, sai com um casaquinho na mochila, leva sempre um guarda-chuva, porque pode acontecer qualquer coisa. Em um dia as temperaturas podem ir, né, de 20 a 40, enfim. É desse jeito aqui em Melbourne. A gente vai se adaptando, né? E aí é assim que funciona. Mas, Realmente, Leila, bom, primeiro São eu Paulo é quero. assim, né? O quê? São Paulo também é mais ou menos a mesma coisa. Então, os paulistas que estão online aí já sabe que fica ali parecido. Isso é bom, né? Quem já está acostumado com isso. Eu costumo comparar Melbourne com Curitiba. Eu morei por muitos anos em Curitiba. Não sou de lá, sou do Espírito Santo, mas morei em Curitiba. Acho que cerca de 10, 9, 10 anos também eu morei em Curitiba. E eu acho muito parecido, porque Melbourne é predominantemente
frio, mas não é aquele frio de Canadá, por exemplo, né? Leila já fez intercâmbio no Canadá, pode falar um pouquinho disso. Não é um frio, assim, muito, né? Muito intenso, mas é frio na maior parte do ano. E tem os meses aí entre dezembro, janeiro, fevereiro, que faz muito calor, alguns dias de muito calor. E eu costumo comparar com Curitiba porque eu acho meio parecidinho, assim. Mas, Leila, primeiro quero te agradecer muito, viu, por ter tirado um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que a rotina de estudante é corrida, estudo, trabalho, casa, tudo para fazer. Então, obrigada, viu, por ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente, contar um pouco da sua experiência, compartilhar, né, um pouco da sua experiência de intercâmbio aqui em Melbourne com a gente, com os seguidores do Instagram aqui da Tagarela. Obrigada mesmo. Imagina. Eu que agradeço o convite, Mari. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar um pouquinho. Que bom que você também está aqui, né? Porque se eu não souber responder alguma coisa, a gente faz ali tudo junto. Maravilha! Bom, vamos começar falando então da escolha da cidade, porque é interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, da live, a gente trocou algumas mensagens e tal, e você me falou que foi meio por acaso a escolha de Melbourne, né? Não é uma coisa, a gente quer muito ir para Melbourne, enfim. E às vezes acontece isso mesmo. Eu também confesso que quando eu vim para a Austrália, eu não sabia quase nada da Austrália. E aí eu fui pesquisar cidades e tal. Para mim, eu sabia de Sydney um pouco, mas sabia bem pouco mesmo, né, das possibilidades que eu tinha de cidades para onde ir. E aí eu fui comparar, fui ver um pouquinho das características de cada cidade, e aí me chamou a atenção o fato de Melbourne ser uma cidade muito cultural, né, de muitos eventos culturais, né, e tudo mais. E aí isso me chamou um pouco a atenção, e aí eu optei por Melbourne muito por isso, assim, mas também não tinha tanta ideia de como seria, né, enfim. E para você, como é que foi? Você veio com seu marido, né? Tem 5 meses mais ou menos que vocês estão aqui, é isso? Faltam 3 dias ali, eu acho, para 5 meses, né? A gente fechou um intercâmbio de 6 meses. De fato, o Melbourne foi uma escolha que ali a gente foi excluindo as demais cidades, e daí a gente acabou ficando com Sydney e Melbourne. Como disseram que Sydney tinha um custo de vida um pouco mais elevado, a gente acabou optando por Melbourne, até porque a gente tinha uma pessoa aqui, que era amigo dele, que a gente conhecia, então, né, contatos a gente já sabe que ajuda ali um pouco nesse começo. E acabou sendo, de fato, por isso, assim, não foi, nossa, quero ir para Melbourne, foi o meu sonho desde o começo, sendo bem sincera. E quem, na verdade, tinha mais vontade de vir fazer o intercâmbio na Austrália era o seu marido, é isso? Ele que meio que te convenceu a vir, porque você falou, né, que você já tinha feito, acho que 10 anos atrás, mais ou menos, você fez o intercâmbio em Toronto, né, no Canadá, e aí depois que vocês ficaram juntos e tal, ele expressou esse desejo de vir para a Austrália. Foi, na verdade, foi um tema ali que a gente abordou quando eu perguntei para ele o que ele queria fazer da vida e tudo mais, e daí ele expressou essa vontade, esse sonho que ele tinha de vir para a Austrália, e ele acabou mencionando para mim que não que achava que eu não viria pelo fato de eu já ter feito um intercâmbio, né, 10 anos atrás. E então a gente decidiu, assim, foi muito rápido, mas a gente veio com o intuito de tentar mudar de vida de fato. Não foi porque eu já tinha estudado inglês, eu já tinha ido para Toronto ali, ficado 6 meses estudando inglês. Então, para mim, ele já hoje a gente veio com outro propósito, não pelo inglês como foi ali 10 anos atrás para mim. E aí vocês vieram, um como estudante, o outro como dependente no visto, foi isso? Sim, a gente está em Couple Visa, né? Ele está como meu partner hoje, então acabou que por questões ali financeiras, de estudo também, entendemos que eu tinha mais possibilidades de ter o visto aprovado. Por isso que eu entrei como a principal, a aplicante principal, e hoje ele está como meu partner, mas é isso. E aí, sobre curso, como é que foi para escolher curso? Porque como você já tinha ido para o Canadá, feito em inglês, né? Você já tem um inglês muito bom e tal. Como é que foi para escolher o curso? Muita gente tem essa dúvida também, né? Sim. Eu acho que depende bastante que, assim, o intercâmbio ele acaba não sendo uma fórmula de bolo, né? Ele é muito relativo e muda bastante de acordo com o teu propósito, com o que você quer, se você quer ficar ou não. Como a gente já veio com esse intuito de ficar, a gente, a princípio, pensou, vamos fechar os 6 meses,
porque daí depois dá tempo da gente juntar dinheiro ali em dólar, né? Colocar dólar com dólar e renovar o nosso visto. Então, foi isso que a gente acabou fazendo. Sobre o inglês, como a gente também não sabia muito bem como funcionavam as coisas, então acabei optando pelo General English. Tô fazendo General English, fechei os 6 meses. Tô indo pro Upper agora. E no futuro ali, um futuro próximo, porque meu visto vai vencer em abril, eu vou para Technology. Então, eu vou fazer IT, um VET, famoso VET ali, o técnico do Brasil, para tentar começar ali a cavocar o caminho da residência. Eu acho que mesmo para quem às vezes já tem o inglês, né, vir para fazer inglês, ainda mais se você ficou um período, né, você foi, fez seu intercâmbio, voltou para o Brasil, talvez, não sei se foi o seu caso, mas às vezes você aprende o inglês, mas você fica um tempo sem usar, sem praticar muito. O inglês australiano também é bem diferente do inglês norte-americano, que a gente geralmente aprende no Brasil, enfim. Às vezes é interessante para a pessoa vir, começar fazendo inglês para pegar de novo ali, né? Impulsionar ali a língua para depois fazer um curso técnico, um curso de ensino superior. No seu caso, você vai fazer um curso técnico, né, na área de tecnologia da informação. Muita gente opta por isso, primeiro o inglês, depois um curso técnico e depois talvez um curso de ensino superior, enfim. Então é importante mesmo, e como você falou também, é bom destacar isso, que cada caso é um caso. Por isso, gente, a importância do trabalho da agência de intercâmbio, do consultor que vai te atender, que vai entender o seu perfil, seus objetivos, seu nível de inglês, seu histórico acadêmico profissional, para te mostrar quais são as suas possibilidades de cursos. Tem inúmeros cursos que podem ser feitos por estudantes internacionais aqui na Austrália, tanto em níveis de inglês quanto de cursos técnicos VET, cursos de ensino superior, o próprio inglês, né? Tem gente que às vezes não sabe, mas tem o General English, que é o que a Leila acabou de falar que está fazendo, que é um inglês mais geral, mas tem também inglês para negócios, tem os cursos voltados para os testes de proficiência em inglês, como curso preparatório para o IELTS, curso preparatório para o Cambridge. Então, assim, são muitas possibilidades e vai depender do que você quer, né, e do seu perfil, para que o consultor te fale o que, né, você tem de possibilidade e talvez até te recomende um curso específico, né? Mas eu queria abrir um parênteses antes da gente falar um pouco mais sobre Melbourne, que para você falar um pouquinho da... Muita gente também tem essa dúvida, será que eu vou para o Canadá? Será que eu vou para a Irlanda? Será que eu vou para a Austrália? O que você achou comparando, né, Canadá e aí, assim, eu digo para morar e estudar, né? Porque no Canadá você não tinha intenção de ficar mesmo, de migrar para lá, mas, né, como intercambista, assim, o que você achou? Você acha que tem algumas semelhanças? Vou te falar que totalmente diferente por inúmeros motivos, mas vou tentar resumir. Então, assim, minha experiência no Canadá, eu falo que foi a melhor experiência que eu tive na vida. Eu acho que fazer um intercâmbio, você acaba evoluindo muito em questões não somente do inglês, mas pessoal mesmo. Eu acho que você acaba criando muitas características ali que, quando você não sai da tua bolha, da tua zona de conforto, você não evolui, né? Mas, enfim, Canadá, muito frio, assim, peguei -11, neve, o mood de lá, né, o humor de lá, o pessoal é realmente muito frio também. Eles são muito educados, é muito segura a cidade, mas era um ovo. Melbourne é muito maior do que Toronto. E eu já sabia que mesmo eu poderia ter mudado ali no caminho e falado, eu quero ficar aqui em Toronto. Não foi o que aconteceu. Poucos meses eu já sabia que de fato eu não queria morar lá, não moraria lá. E não me arrependo e não me arrependi em nenhum momento da minha vida de ter voltado para o Brasil. Então, esse é o meu overview ali de Toronto, né? Por mais que eu amei a cidade, eu acho que aproveitei muito, enfim. Aqui, eu acho que tem muita gente que vem com o intuito mais de mudar a vida. E aí, eu acho que é um pouco diferente, porque lá eu acabei não trabalhando, eu fui para aprender inglês, eu era muito nova. Aqui, eu já tô com 30, então, assim, é um pouco diferente de maturidade, de perspectiva, de experiências anteriores. Então, eu acho que tem todo esse contexto por detrás. Mas Melbourne, de fato, é bem parecido, bem diferente ali de Toronto.
Não sei se eu expliquei bem, Sim, mas... sim, sim. E é isso que você falou, né? Depende muito do momento que você está da sua vida, né? Porque é isso, você foi para lá muito nova, né? Para estudar mesmo e voltar para o Brasil, nem era sua intenção ficar lá. Mas isso, né? A questão do clima, claro que conta muito, né? Muita gente opta por vir para cá, por exemplo, porque o clima aqui é muito parecido com o do Brasil, né? Nas diferentes regiões do país. É também um país, né, de dimensões continentais como o Brasil, então realmente tem isso, né? Agora, Melbourne é interessante, não sei se você concorda comigo, que é uma cidade grande, realmente, né? Cerca de mais de 5 milhões de habitantes, né? Na grande Melbourne. Mas, ao mesmo tempo, me parece, eu considero uma cidade muito fácil de se locomover, de fazer as coisas. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Hum, eu acho que Melbourne, assim, comparado com Toronto, não, né? Porque Toronto é um Uhum. ovo. Melbourne realmente é muito maior. De locomoção, um conselho ali, baixem o Google Maps, Aham. baixem ali o PT, que é o aplicativo ali do Do transporte transporte público, porque público. porque eu acho que quando você faz isso, quando a gente chega aqui, a gente acaba ficando um pouco perdido. Mas depois que a gente se liga ali que, então o Google Maps está falando isso, esse é tal caminho, você acaba já pegando as manhas de como fazer os trajetos, né? Então, Uhum. é isso que eu penso. Conselho também, sempre se programem para sair antes, porque a gente nunca sabe ali. Sim. Depender de transporte público, de fato, tem, eu acho que essas diferenças. Agora a gente Uhum. está com carro, então Facilita. ah, facilita bastante assim um carro também. Então, eu aqui em Melbourne, eu fiquei muitos anos sem carro. Acho que eu fiquei mais ou menos uns 5 anos sem carro, morando aqui. E eu conseguia me locomover muito bem com o transporte público. O que eu sentia falta, às vezes, era, por exemplo, no fim de semana, você quer ir para uma praia mais afastada, você quer fazer um passeio, né, uma coisa assim. Aí é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas aí vai ser um pouco mais difícil. Você vai gastar muito mais tempo, né, para ir de um lugar para o outro. Se você quiser sair da cidade, assim, né? Então eu sentia um pouco de falta disso. Mas sempre me usei o transporte público para tudo e nunca tive problema. Eu tenho experiência, né, em outras cidades aqui da Austrália de visitar, não é de Uhum. morar, é muito diferente, mas o que eu sinto é que o transporte público de Melbourne, que não é perfeito, tá, gente, que tem seus problemas, às vezes o trem para por algum motivo, eles têm que colocar o ônibus para repor o trem naquele trajeto específico, isso pode gerar alguns atrasos, enfim, tem algumas coisas nesse sentido, mas eu ainda acho que o transporte público aqui em Melbourne te possibilita ir para todos os lugares que você quer. Como você falou, é importante planejar antes, porque o trajeto pode ser longo, né? Você pode ter que pegar um trem, depois um tram, que é o bonde elétrico aqui, ou um ônibus. Mas geralmente, se você baixar esses aplicativos, o Google Maps, o PTV, que é o aplicativo de transporte público do estado de Vitória, você vai ver os horários que o transporte vai passar, você vai conseguir até colocar o seu destino final e ter lá, né, o planejamento da sua viagem, que transportes você vai pegar em que horário. Geralmente passa no horário. Então eu acho, assim, se a gente comparar com outros lugares, eu ainda acho que o transporte público aqui funciona bem, assim, você consegue fazer, né? E tem uma coisa que eu fiquei muito chocada comparado com São Paulo, né? São Paulo a gente fala que na Sé, quando abrem as duas portas, você entra por uma e quase sai pela outra, de tão cheio que é. Aqui, não. Aqui tem alguns picos, óbvio, mas normalmente você vai sentado, porque tem como você sentar ali grande parte do teu dia se você pegar o transporte público. Uhum. Eu acho que diferente de São Paulo, que você sempre vai esmagado igual uma sardinha, assim. Então, É que São Paulo também é muito maior, né? População muito maior, mas tem os horários de pico aqui também, que o transporte público fica mais cheio. O legal é que aqui também eu acho interessante, toda estação de trem, praticamente todas as estações de trem tem um estacionamento, então você pode, por exemplo, ir de carro até a estação, deixar seu carro lá e pegar o trem, o estacionamento gratuito. Isso é interessante também, né? Facilita um pouco a vida.
Mas é isso, geralmente funciona bem. Tem uma pergunta aqui que passou, já eu não tinha visto. O partner pode estudar inglês 3 meses. Esse tempo é pago ou é um bônus da escola? Gente, não tem muito essa coisa de gratuito aqui para quem vem no visto de estudante, não, tá? Quem é dependente no visto de estudante realmente tem o direito de estudar até 3 meses, mas tem que pagar o curso, tá? Não é de graça. Assim como quem vem com filhos em idade escolar, os filhos têm que estudar obrigatoriamente na escola de ensino regular aqui, mas isso é pago também, tá? Não é de graça. Então, quem vem no visto de estudos vai ter que pagar, o dependente maior de idade vai ter que pagar a escola se quiser estudar, e o dependente menor de idade também, a escola vai ter que ser paga. Bom, trabalho. Acho importante falar de trabalho, Leila, porque você, pelo que você me falou, você conseguiu trabalho muito rápido, né? E como foi para você e como você vê, né, das pessoas que você conhece também, outros estudantes, as pessoas conseguem trabalho, se vão atrás. É muito difícil, gente, a gente ver alguém que não consegue trabalho. Você pode levar um tempo, ter um pouco mais de dificuldade de conseguir, ou de conseguir exatamente o que você quer, algo que você realmente goste, mas ficar sem trabalho é muito difícil, né? Ainda mais Melbourne, que não é uma cidade, por exemplo, algumas cidades são mais turísticas, né? E tem a alta temporada no verão, que tem mais emprego nessas épocas do ano. Melbourne, é claro que tem uma temporada em que ocorrem mais eventos e tal, mas geralmente é uma coisa mais regular o ano inteiro, né? É a capital gastronômica do país, muitos bares, restaurantes, cafés, né? Trabalho com limpeza também é o ano todo, enfim. Como foi para você, Leila? Bom, trabalho era um tema aqui pra gente que a gente também ficou muito inseguro quando a gente estava no Brasil, tá? Então não são só vocês, até porque a gente, assim, tinha uma reserva em dinheiro, mas a gente sabia que a gente veio com o pensamento já. Se a gente já está pensando em ficar, a gente precisa tentar arranjar um trabalho o quanto antes. Então, pra gente, o que a gente fez? Conselho para vocês, tá? Para não perder tempo, já venham com o currículo ali pré-montado, porque daí vocês já não perdem tempo tendo que imprimir, ou enfim, tendo que montar, enfim, já chega aqui com ele pronto. Eu acho que são 3 conselhos ali principais. Contatos, façam contatos, que vai ajudar bastante. Segundo, grupos ali de Facebook e WhatsApp, mas tem que ser muito rápido. Tem gente que tá dormindo, sei lá, até meio-dia ali, tá achando que a vida é bela. Não, chegou aqui, fique esperto, fez o post, viu o post, já responde. E deixa eu ver, terceiro, que é o último que a gente acabou nem tendo que fazer, entregar ali os currículos pessoalmente, que falaram que dá bastante certo também, tá? Só um parênteses, você falou do currículo, só vou abrir um parênteses bem rápido aqui, que a Tagarela oferece workshops gratuitos de currículo para os estudantes, tá, gente? Porque realmente faz diferença você preparar um currículo ali nos moldes, né, do que eles estão acostumados aqui no mercado de trabalho australiano. Então, uma cortesia que a Tagarela oferece para os estudantes, esse workshop de currículo, de como conseguir o primeiro trabalho, porque isso é bem importante, né? De você saber como preparar ali para enviar, entregar pessoalmente também, que funciona muito bem, né? Mas aí como foi para você, Leila? Para mim, em 3 semanas que eu estava aqui, eu já tinha 4 entrevistas engatilhadas, tá? Mas porque de fato eu sabia que eu já tinha um inglês ali que acabou me ajudando também. Então, 2 foram por contatos e os outros 2 foram por Facebook. E aí acabou que eu consegui numa hamburgueria, tanto para mim quanto para o meu marido. Então ele acabou indo trabalhar antes com um brasileiro mesmo, que era ali chefe de cozinha, como kitchen hand. Depois ele me colocou como kitchen hand também. 1 mês e 1 semana depois, um amigo ali, um brasileiro que agora é meu chefe, abriu uma vaga. Então hoje eu estou trabalhando como se fosse em recepção de acomodação estudantil. Acabei já saindo ali, né, mais do operacional, digamos assim.
Mas nesse meio do caminho também trabalhei limpando casa, trabalhei de hoster ali em um evento de brasileiro, Aham. trabalhei de cleaner também. Então, assim, trabalhos vão surgindo, oportunidades vão surgindo, mas eu acho que o mais importante é a gente ter a cabeça muito aberta, tá? Então, assim, tem gente que fala, eu não vou me sujeitar a esse tipo de emprego, porque no Brasil só que no Brasil era uma coisa. Eu também Uhum. tinha uma carreira no Brasil. E a partir do momento que você decide mudar, venha com a cabeça aberta e muito disposto, porque eu acho que é isso, assim. E é muito legal porque a gente aprende tanto, né? Fazendo coisas diferentes que a gente nunca imaginou que fosse fazer, né? Enfim, a grande parte dos trabalhos aqui, né, são valorizados. Então, o salário mínimo da Austrália é um dos maiores ou o maior, se eu não me engano, do mundo, né? Hoje, o salário mínimo aqui nacional é de 23 dólares e 23 centavos por hora. E aí, todo ano fiscal é reajustado o salário mínimo aqui, né? Então, 1º de julho começa o novo ano fiscal, o salário mínimo vai ser reajustado, como todo ano é. Então, realmente é muito importante vir com a cabeça aberta para, né, pegar as oportunidades que aparecerem. Tudo bem, você pode pegar uma coisa que você não vai gostar. Eu, por exemplo, eu trabalhei como cleaner, com limpeza, algumas poucas vezes quando eu cheguei, e eu vi que não era a minha praia. Uhum. Então, eu parti mais para a área de hospitality. Trabalhei como garçonete em eventos, também, né, cuidei um pouco de criança, fui babá por um tempo, que eu gostava mais porque eu gosto de me comunicar, eu gostava de Sim, falar com as pessoas, enfim. Então é isso, você também vai descobrir ali dentro das possibilidades que você tem, qual que você gosta mais, né? Enfim. Mas você vê que aqui em Melbourne tem bastante oferta de trabalho, Leila, para estudantes. Você acha que mesmo para quem não tem o inglês, por exemplo, tem, né, vagas, tem possibilidades? sim, eu vejo muitas postagens no Facebook, eu vejo muitos cartazes no centro, né, na City, que a gente chama. Então, de fato, tem uma demanda, sim. Tem muita gente, quando eu vim para cá, eu também comecei a ficar agoniada passou uma semana não arranjei emprego, passou 2 semanas eu não arranjei emprego, mas as coisas vão acontecendo aqui e me disseram isso, assim, calma que você vai arranjar emprego. E é o que acontece. Então, eu sei que a gente tem um pouco de insegurança, até quem Uhum. vem sem o inglês também tem essa insegurança, mas no fim, todo mundo acaba arranjando emprego. Mas é isso que eu falo. Se você quer alguma coisa ali dentro da tua área, talvez seja um pouco mais difícil. A gente tem que entender que estamos como convidados em um outro país, não é o nosso país de origem. Então, eu acho que isso é o mais importante. Não tem emprego. Não tem emprego ou você não está querendo o tipo de emprego que tem? Eu acho que são coisas distintas, mas no meu ponto de vista, tem. Como foi para você? Você comentou, né, que você tinha uma carreira já estabelecida no Brasil, né, que tinha uma estabilidade, né, profissional, financeira, inclusive. Eu lembro que um dos áudios que a gente trocou, você falou, a gente tinha uma vida muito tranquila no Brasil, viajava, fazia as coisas, enfim. Como foi para você meio que recomeçar, né? Sim. Você tem esse período de adaptação, que, claro, não é fácil, enfim, mas você acha que tem um jeito de lidar com isso que facilite, né, esse recomeço, essa adaptação, né? Você dá início a uma nova vida, né? E meio que dá uns passos atrás para depois dar outros passos para frente. Sim. No Brasil, eu tinha uma carreira quase de 10 anos ali em recrutamento e seleção, então eu era a pessoa que entrevistava pessoas. Como eu lido com isso aqui, é o que eu falei. Eu acho que a partir do momento que eu decidi sair da minha zona de conforto e da minha bolha, eu estava sujeita e eu já sabia disso. Então, a expectativa ela já estava alinhada. Óbvio que quando você chega aqui, quando você está ali no dia a dia, né, vivendo aquilo, é realmente diferente. Então, tem a soma ali da saudade, de aquele período de adaptação, de pequenas coisas serem muito diferentes do que você estava acostumado. Mas eu vou te falar que depois de 5 meses, assim, para mim começou a ficar um pouco mais estável, emocionalmente, diríamos assim, e também eu acho que financeiramente, você vai pegando ali mais os trabalhos, já sabe mais ou menos como funciona, então vai ficando melhor. Não se preocupem que no começo é muita coisa e muita Sim. informação, mas depois fica melhor. Deixa eu ler uns comentários aqui.
teve um comentário que passou aqui perguntando dos workshops de currículo, quando será o próximo workshop. A gente informa direto nos grupos de WhatsApp que a gente tem para os estudantes da Tagarela, tá, Cristiane? Quem é estudante da Tagarela fica sabendo quando acontecem os workshops. Tem uma vez por mês workshop sobre como ingressar no mercado de trabalho, que é mais geral, né? Como preparar o currículo básico, mas a cada 2 meses a gente tem um workshop também com uma especialista nessa área, que fala sobre currículo, sobre entrevistas, sobre o mercado de trabalho australiano. Então a gente informa tudo isso para os estudantes por e-mail, WhatsApp. E aí, se você já é estudante da Tagarela, você com certeza vai ficar sabendo, tá? Se não, quem né, acha que não ficou sabendo, enfim, que passou batido, pode perguntar ou para as meninas do time de suporte aos estudantes da Tagarela ou para o consultor que estiver te atendendo, tá? Tem um comentário aqui de uma pessoa querendo. Catiane quer desistir da Austrália. Moradia tá muito difícil. Não desista da Austrália. Vamos falar de moradia aqui em Melbourne, então, Leila, já que a gente está falando sobre intercâmbio em Melbourne hoje. A gente publicamos essa semana, foi um post no nosso site, tagarela.com.au, sobre como você aplicar para alugar um espaço, ou mesmo para quem está procurando um quarto numa casa compartilhada, como você pode fazer para que a sua aplicação seja mais forte, para que você tenha mais chances de conseguir um lugar para morar, tá? A gente recomenda sempre que vocês venham com 1 mês de acomodação, tá? Porque é isso que a Leila falou agora há pouco, né? Esse período de adaptação é difícil, às vezes pode ser mais difícil do que a gente imagina, principalmente emocionalmente, sabe? Então é muito importante você ter ali onde ficar por pelo menos 1 mês, que aí você com calma vai buscar um lugar fixo, tá? Então é isso, é bom você já contratar, seja uma acomodação estudantil, a Tagarela tem parceria com a To Stay Accommodation, que é uma empresa de acomodação estudantil, seja um hostel, Airbnb ou uma casa compartilhada que você achou um anúncio no grupo do Facebook, por exemplo. Mas é importante ter esse 1 mês aí para você procurar com calma, tá? O desespero ali, na hora do desespero, é difícil a gente escolher algo que a gente realmente goste. Mas como foi para você, Leila? Você já tinha um lugar para ficar, mas depois você teve que procurar um lugar novo, e como você vê também, né? Você que está convivendo mais com outros intercambistas nesse momento, como você vê essa questão da acomodação para quem está aqui fazendo o intercâmbio? No meu caso, a gente já chegou com acomodação garantida, porque tínhamos uma pessoa que a gente conhecia aqui, né? Infelizmente, a gente teve que mudar às pressas, e daí hoje, nós estamos morando com uma senhora brasileira na casa dela, então a gente tem dividido o espaço. Eu acho que acomodação... Então, essa é a minha experiência, mas assim, acomodação... Primeiro, gente, tentem ficar ali um pouco mais perto do CBD. Eu acho que essa é a minha dica. Se ficar muito Perto do afastado, centro, né? talvez fique um pouco mais ali complicado. Então, se puderem, façam o que a Mari falou, de vir com 1 mês, porque eu acho que esse 1 mês é importante para vocês entenderem ali, de repente arranjar um emprego, e aí tentar morar um pouco mais próximo do emprego de vocês. Isso vai facilitar muito a vida no dia a dia, ainda mais para quem tem que trabalhar e depois ir para a escola. Então, eu acho que isso é bastante importante. Como procurar, Mari? Eu vou ficar te devendo ali, porque eu ainda não fiz, né? Não passei nesse processo. Eu sei que tem alguns aplicativos, tem que fazer inspections, que a gente fala ali, de ir conhecer o imóvel e tudo mais. Eu perguntei mais para você do que você vê aqui em Melbourne. Se você acha que aqui em Melbourne tá muito difícil, se você vê outros estudantes, outras pessoas que você conhece, né, com dificuldade de arranjar acomodação, como as pessoas geralmente, né, conseguem, enfim, não sei se você conhece pessoas que, né, que estão na situação de procurar acomodação, porque realmente formas de procurar existem várias, né? Tem um site que chama Flatmates, que você lá encontra, né, possibilidades de acomodação compartilhada, casas compartilhadas, por exemplo. Você encontra também posts no Facebook, nos grupos que a Leila já citou, eu já citei aqui também. Tem brasileiros em Melbourne, tem Papo Calcinha em Melbourne, que é só de meninas. Tem também nas diferentes cidades da Austrália esses grupos voltados para as diferentes cidades da Austrália. E ali você encontra alguns anúncios, né, de pessoas ou que estão indo passar um período fora e vão alugar short term, por exemplo, por 1 mês, a acomodação que eles estão, ou pessoas que estão anunciando um quarto na casa,
Ou você também pode procurar direto numa imobiliária, caso você queira alugar um apartamento só para você, ou você está em família, enfim. Então tem Sim. várias possibilidades, né? Realmente a procura está muito grande, tá, gente? Tem muita procura e a demanda não está tão boa assim. Então você pode, às vezes, ir visitar um lugar que você quer morar e ter uma fila gigante de pessoas ali querendo morar no mesmo lugar. Você pode levar alguns nãos, isso pode acontecer, isso acontece, aconteceu comigo lá atrás, quando eu estava tentando Uhum. alugar um imóvel pela primeira vez aqui. Mas existem possibilidades e você pode procurar, e geralmente as pessoas acabam encontrando, né, Leila? Sim, não tem ninguém que fica aqui sem teto, gente. Então, assim, despreocupados com relação a isso. Pode ser que não seja tão fácil assim de fato, né? Mas nada na vida é. E aí eu acho que vem de novo um mindset ali, tem uma cabeça aberta para também dividir espaço e morar com outras pessoas. Porque tem bastante, né? Eu acho que Melbourne eu tenho visto que é uma cidade que ela tem ali muito potencial de crescimento ainda, muito para evoluir, para construir, muito espaço. A gente vê muitos prédios, né? Casas subindo, enfim. Então, eu acho que a tendência é realmente de crescimento, tá? E de melhorar isso também, consequentemente. E o parênteses sobre a questão da acomodação, do que a Leila falou, muita gente opta por morar perto do centro, e realmente no começo pode ser bem importante você morar perto da escola, você morar na Free Trend Zone. Aqui em Melbourne tem a área que pega o centro e os arredores, que é onde os bondes circulam gratuitamente. Então muita gente opta por morar nessa região para não gastar com transporte público. Tem gente que compra bicicleta de segunda mão baratinha, faz muita coisa de bicicleta, patinete elétrico, enfim, tem várias opções. E também ficar perto da escola pode ser, né, bem importante para você ganhar tempo. Sim. Mas tem gente que opta também por morar num bairro mais afastado, perto do transporte público, porque aí vai pagar o passe mensal do transporte público, que eu não sei exatamente quanto está hoje, mas varia, Aqui a gente está girava em pagando torno 178. de 178. Eu ia falar 150, eu tô atrasada. Subiu um pouquinho. Tá 178 Tá cara a mensal. passagem, gente. A passagem realmente não tá barata aqui em Melbourne. Acho que a passagem singular tá 5. Uma passagem tá 5 e pouco. Não é barato, mas se você compra o passe mensal, você economiza. Se Uhum. você usa o transporte todos os dias, é interessante. É. E aí é isso. Tem gente que opta por morar mais afastado para pagar um aluguel bem mais baixo. E aí Uhum. gasta com esse passe mensal do transporte público. Então também vai depender do perfil da pessoa, do que a pessoa quer, né? Mas existem essas possibilidades. Tem É. uma pessoa perguntando aqui, a Catiane, sobre o clima. A gente falou um pouquinho do clima aqui no começo da live, porque Perth, 42 graus, tá puxado. Então, ontem fez 40 graus aqui em Melbourne, gente. 39, 40, não Não, foi, Leila? ontem tava assim, eu acho que foi o dia mais abafado que eu peguei aqui desde que eu cheguei de dentro de casa estar abafado. Eu acho que chegou a bater 38, alguma coisa assim, mas realmente estava bem quente. Ficou perto dos 40, mas é raro, tá? É um dia ou outro, e hoje já a máxima 23. Aqui é assim, uma beleza. Um dia tá calor de rachar, no outro tá frio. É desse jeito que funciona. A imunidade tem que estar muito boa, tá, gente? Para não ficar doente, não ficar gripado. Vitamina C. Mas Perth realmente é uma cidade bem mais quente, uma cidade com praias belíssimas. Vai ter live sobre intercâmbio em Perth em breve, tá? Fiquem de olho aqui no nosso Instagram. Se eu não me engano, a próxima live vai ser sobre intercâmbio em Perth daqui uns 15 dias. Fiquem de olho aqui que a gente vai avisar. Mas o clima aqui na Austrália, como eu falei antes também, é muito parecido com o do Brasil, tá? A Austrália também é um país de dimensões continentais, então no norte e nordeste faz muito calor, no sul, a gente aqui em Melbourne está no sul. Tasmânia ainda é mais ao sul, faz friozinho, não frio comparado com o Canadá, por exemplo, mas faz frio. Neva em algumas regiões, aqui no estado de Vitória, que tem Melbourne como capital, tem neve. No inverno você consegue ir para ver neve, para esquiar, enfim. Então é legal, porque é isso, tem várias possibilidades aqui de clima. Mas tem um ponto muito bom. Aqui a gente tem praia. Então os paulistas me entenderão. Você sai do trabalho ali, ó, já vai pra praia, aproveita, porque aqui tem um outro detalhe, né? Eu percebo que o dia, assim, só fica escuro depois das 9 da noite. Então, assim, porque a gente está no horário de verão, né? Mas tem pôr do sol, assim, lindo. Olha que eu conheci bastante, mas os daqui, de fato, são muito bonitos.
Ah, que legal você destacar isso, Leila. É importante mesmo. Para quem está no Brasil em cidade que não tem praia, vir para cá, mesmo que Melbourne seja uma cidade um pouco mais fria. Mas é isso, a gente tem várias praias aqui. Não é a cidade mais famosa por praias na Austrália, porque a gente tem Sydney, a gente tem Perth, a gente tem Gold Coast, enfim, e É, outras milhares de praias maravilhosas na Austrália. Mas Melbourne tem sim praia, tem praias bonitas também, tá, gente? Então fica aí o recado. sim. É, a Gabriela perguntou se Gold Coast está sendo uma boa atualmente. Aí é de acordo com o seu perfil, enfim, com o que você quer, né? Gold Coast é isso, um lugar quente, com praias belíssimas, enfim, um estilo de vida muito mais praiano, muito mais pé no chão, pé na areia do que aqui em Melbourne, por exemplo. Mas É. tem uma live salva sobre intercâmbio em Gold Coast que tá no feed do nosso Instagram, tá, Gabriela? Então, se você quiser conferir, a Amanda contou pra gente como tá sendo o intercâmbio dela em Gold Coast. Deixa eu ver o que Sim, mais. e tem duas coisas de Gold, né? Hum. Assim, porque a gente poderia ter ido para Gold, tá? A Hum. gente, eu e meu marido, nós gostamos muito de praia, muito assim dessa vibe. Mas a gente não optou por Gold, acho que por dois motivos ali. O principal trabalho, porque dizem que lá, de fato, como é mais praiano, né? Eu acho que é mais tipo turístico, então a tendência ali de pegar emprego talvez fosse um pouco mais difícil, então por isso que a gente veio para cá também. E falaram que lá tem muito brasileiro. Então você quer aprender inglês, eu vim para cá. É que agora eu já fui algumas vezes a Gold Coast e a Sydney também, mas eu lembro, você falou isso agora, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Sydney, eu fiquei impressionada, porque realmente Sydney também tem muito mais brasileiros. Não sei se isso Falaram. está mudando também com o passar do tempo, porque agora os brasileiros estão conhecendo as várias possibilidades de cidade para fazer intercâmbio aqui. Então, Sydney ainda é um destino muito popular realmente, mas não Uhum. as pessoas estão indo para outros destinos também, né? Mas eu lembro que eu andava na rua e eu via português assim muito mais do que aqui em Melbourne. E Gold Coast realmente também tem uma comunidade brasileira muito grande, porque é isso, né? A gente adora Sim. praia. Não todo mundo, né? Mas grande parte dos brasileiros amam praia. Eu sou uma dessas pessoas, Leila também. E Uhum. aí, realmente. E Gold Coast realmente é uma cidade turística, então na alta temporada, no verãozão, tem muito mais trabalho, muito mais postos de trabalho. Mas também, pelo que eu sei, as pessoas que estão lá, que optaram por fazer intercâmbio em Gold Coast, conseguem trabalho mesmo em outras épocas do ano. Sim. É isso, é uma cidade menor, então vai ter menos vagas. Melbourne, É, Sydney, cidades muito maiores, tem mais vagas, mas também tem mais é, concorrência, né? Então, tem um assim. negócio. Eu até lembrei agora, é importante dizer, com relação a trabalho, eu acho que também depende bastante da época que você chega aqui. Porque eu percebi que teve muita gente, as pessoas que estavam um pouco reclamando, que não estavam conseguindo alguma coisa, chegaram ali perto do Natal. E de fato, Uhum, gente, Natal isso até no Brasil, porque eu era recrutadora, a gente acaba desacelerando ali a demanda. Então, uhum, eu acho que a época que vocês chegam também tem essa diferença. A gente acabou chegando final de setembro, tá? Então, uhum. perto ali do Natal, mas não no Natal em si, nem no Ano Novo. Sim, é importante, às vezes, se atentar mesmo à época do ano para chegar, se você quer um emprego numa área específica, sempre hospitality, que é a área, né, de eventos, cafés, restaurantes, vai ter mais demanda, mais oferta de trabalho nessa época de final de ano, de verão e tudo mais, né? Sim, Tem umas perguntas aqui interessantes. O Riquelme disse: acompanho vocês, tem sonho de fazer um intercâmbio, alimente o seu sonho, faça um bem intercâmbio, é rápido. muito legal. Vou pedir para a Leila depois falar sobre isso, né? O que significa para você o intercâmbio, né? Aliás, fala já que a gente está falando disso, que você acha mais interessante do intercâmbio, Leila? Você já fez, né, em Toronto uns anos atrás, está fazendo agora aqui em Melbourne. O que você acha que é mais interessante do intercâmbio? O que o intercâmbio mais pode trazer de bom para a gente? Eu acho que a evolução pessoal, num aspecto da gente conseguir entender as diferenças e respeitá-las, né? Aqui e fora todo o resto, da gente conseguir dar valor ali para as coisas que realmente importam, para as pessoas, para as pequenas coisas. Eu acho que o fato de você ter uma resiliência ali, de estar fora da tua bolha, de você conseguir ser um pouco mais independente ali, não depender tanto ali do pai, da mãe, sair da asa. Tem muitas, assim, inúmeras coisas e fatores que eu poderia falar, mas essas são algumas ali que eu vejo.
Não, concordo plenamente com você. Acredito que o que traz de bom para o nosso crescimento pessoal, né? Mais até, na minha opinião, do que crescimento profissional, sabe? Acadêmico, Uhum. profissional. O pessoal, né? O que a gente cresce, o que a gente evolui pessoalmente, né? Na forma de pensar, na forma de ver as coisas, ver as pessoas, né? Enfim, isso é muito Uhum. legal. E a Austrália, muito interessante, porque é um país multicultural, um dos países mais multiculturais do mundo. Então, você realmente aprende a lidar, a conhecer, a respeitar as outras culturas, né? As outras formas de viver, né? De ver a vida, enfim, é Uhum. muito, muito interessante isso, né? Não, todo mundo deveria, na minha opinião, fazer intercâmbio uma vez na vida. Eu acho É. que é uma experiência surreal, assim, que nenhuma outra coisa trará parecido com a experiência do intercâmbio. Ah, Biel pergunta se o pessoal joga futevôlei aqui em Melbourne. Você já viu o pessoal jogando futevôlei aqui, Leila? Eu acho que tem, né? Não Não sei se tanto futevôlei, mas quanto. não, tem Ah, vários grupos assim, tanto que a gente veio da dança, né? Dança de salão. A gente já conheceu uma galera, tá aham, indo em baile de dança, então Melbourne tem muito dessas possibilidades de grupos. Você entrando ali no Facebook, procurando ou jogando no WhatsApp, eu acho que a comunidade uhum. brasileira se ajuda muito, aconselha, então tem muito dessas possibilidades. Futevôlei, especificamente, não sei. Vôlei eu já vi um pessoal perguntando. Aham. Futevôlei eu também não sei dizer, eu não lembro assim de ter visto. Eu lembro de ter visto futevôlei em Gold Coast. A gente falou de Gold Coast agora, mas provavelmente tem um grupo, não sei se vai ser um grupo grande, né? Enfim. Mas é isso, dá uma perguntada no grupo de Facebook. Facebook, com certeza o pessoal vai saber te dizer, porque é isso, o pessoal troca sempre figurinhas nos grupos. Andréia, tá igual o sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul é assim, acho que é a oscilação do clima, que o Thiago falou também. Melbourne está com inveja de São Paulo, imitando a loucura do clima. Gente, infelizmente o aquecimento global, isso está acontecendo em vários lugares, né? Hoje em dia é até difícil falar, tal cidade é assim, a gente tem visto, né, essa oscilação de climas, altas temperaturas, uma coisa bem absurda, que infelizmente está, né, acontecendo em vários lugares do mundo. A Fabiana, vai ficar gravada essa live? Vai. Todas as nossas lives ficam gravadas, tá? E vão para o nosso feed aqui no Instagram e também a gente tem compartilhado no Spotify, Tagarela Talks, que é o nosso canal lá pelo Spotify, para quem quiser depois escutar. Gabriela, amo praia, por isso estou cogitando lá. Acho que é Gold Coast. Quem ama praia, quem quer ter esse estilo de vida É, praiano mesmo, aí é melhor ir lá, realmente, ou para Perth ou para Queensland, né? Aí tem Gold Coast, tem Sunshine Coast. Pode morar em Brisbane e ir para praia todo fim de semana também, enfim. Tem como já ir com chip internacional? Só consigo ao chegar na Austrália. Gabriela, é mais vantagem você chegar aqui e comprar o seu chip. Tem várias operadoras, várias possibilidades. Às vezes no próprio aeroporto você já. Às vezes tem até chip gratuito de celular ali, você depois escolhe o plano, enfim. Mas Ah, de quebra, o nosso de plano a gente fechou pela Optus, né? Que é uma das operadoras que tem aqui. A gente fechou um plano super baratinho em conta. Acho que dá 38, 30 e alguma coisinha ali por mês por pessoa. Então, e é full, né? Assim, uhum. ligação, internet. Realmente, tem os planos que você paga um preço ok, né, um preço acessível, e você tem bastante, né, internet, telefone, às vezes até ligação internacional, que hoje em dia as pessoas não usam mais, porque, né, liga pelo WhatsApp, liga Sim. por outros lugares, mas enfim. Tem uma pessoa perguntando se é possível tirar a carta, que eu acho que é a carteira de motorista, carteira de habilitação. É que eu não falo carta, que eu não sou de São Paulo, mas utilizar a brasileira mesmo, a brasileira sendo provisória. Ó, eu não sei se pode utilizar. Boa pergunta, hein? Se Então, pode utilizar a brasileira provisória? Tem minhas uhum, dúvidas. a gente fez, tá? Então, assim, até onde eu saiba, a gente tem direito a 10 traduções gratuitas. A Uhum. gente acabou entrando num site para traduzir a nossa CNH, então a gente já veio com a CNH do Brasil, mandou traduzir, e pelo que falaram, a gente tem 6 meses ali para conseguir utilizar. Tá? Depois disso, acho que tem que fazer um processo para você realmente começar a pedir a daqui, né? Enfim. É. A gente tem um post no nosso site sobre isso, tá, gente? Porque cada estado tem suas regras, né? Tem seu órgão de trânsito e suas regras. Tanto em Sydney quanto em Melbourne, tanto no estado de New South Wales quanto aqui no estado de Vitória,
pessoas que vêm de fora podem usar a carteira de habilitação válida, se estiver válida, durante 6 meses, com a tradução juramentada, acompanhando, né, ali. E depois de 6 meses tem que tirar a carteira de habilitação local. E o processo é muito parecido com o nosso no Brasil: tem prova teórica, prova prática, enfim. É bom que a carteira de habilitação daqui é um documento, né, que você pode usar para qualquer coisa. Você também pode tirar a ID australiana, né, que é como se fosse o nosso RG. Você pode tirar quando você chega. A gente também tem um post no nosso site sobre isso. Então, gente, entrem no nosso site. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu não vou Não, conseguir colocar o link, mas vou colocar aqui para vocês entrarem e buscarem na lupa, porque tem posts sobre tudo isso. Tem sobre carteira de habilitação, tem sobre identidade australiana, como você tirar, tagarela.com.au, tá? Muitas informações lá e vocês conseguem tirar várias dúvidas. E um No conselho, nosso Mari, site. desse negócio de dirigir, pratique no Brasil, porque aqui é mão inglesa. Então, ao contrário, para quem não sabe. Então, é mais fácil você já acostumar ali, de repente, vir para cá, do que querer aprender aqui, né? Eu acho. Leva um tempo para você aprender. Você pode pegar uma contramão de vez em quando. Aliás, gente, por favor, no É. começo, evitem rodovias muito movimentadas, ruas muito movimentadas, porque é isso. Quando você vê, você está na contramão, assim. Não, mas Porque, né, de boa. demora uns dias, umas semanas para você realmente se acostumar, mas não é não é um bicho de sete cabeças, não. Depois de um tempinho você acostuma e é ok. Qual a melhor região com empregos na área de arquitetura e enfermagem? Olha, eu não sei te dizer a região, mas eu sei que arquitetura e enfermagem são duas áreas que têm muita demanda aqui na Austrália, que tem carência de profissionais. Então, eu acredito que, claro, nas grandes cidades, como a gente falou, enfermagem em qualquer lugar, eu acho. Em qualquer cidadezinha de pouquíssimos habitantes. Só que assim, você tem que ter a validação da sua profissão para atuar naquela profissão aqui, tá? Muita gente, por exemplo, chega aqui e vai fazer um curso de enfermagem para atuar na área de enfermagem, porque não é um processo tão simples também, tá? Você validar a sua profissão, dependendo da profissão, você tem que fazer provas, testes, tem todo um processo, pode ser um processo longo, pode ser um processo caro, inclusive. Então, assim, demanda nessas áreas tem muita, tá? Você tem carência de profissionais nessas duas áreas, mas você tem que procurar saber como funciona para você, se você já tem a formação no Brasil, para você poder atuar nessa área aqui, tá? E aí, caso você seja uma pessoa que queira atuar na sua área aqui e que queira, de repente, ficar aqui por mais tempo, né, conquistar o visto permanente e tudo mais, é muito importante consultar o agente de migração, tá? A Tagarela tem Tagarela Intercâmbios e Tagarela Migration. Então, a Tagarela Migration tem agentes de imigração registrados junto ao governo australiano. Você pode agendar uma consulta para saber melhor como você pode atuar na sua profissão aqui. Tem gente que, inclusive, consegue o visto permanente através da profissão, tá? Mas aí, cada caso é um caso. O agente de imigração que vai saber te orientar com relação a isso, tá? Thierry tem uma pergunta específica. Nos bares e eventos brasileiros, tem área de trabalho para músicos, como cantores de bares aqui no Brasil? Olha, tem lugares, não tem tanta música ao vivo aqui como tem no Brasil, né? No Brasil tem muitos barzinhos, né, que tem música ao vivo e tal. Mas aqui em Melbourne, por exemplo, tem um restaurante brasileiro que volta e meia eles colocam alguém lá cantando em português, tocando e tal. Então, assim, tem algumas possibilidades. Mas é isso, você tem que pesquisar, né, melhor se você quer atuar com isso, como é que funciona, Não, e tá? Tem eventos tem também. umas baguncinhas brasileiras, né? Tem umas festinhas brasileiras que a gente é da festa aqui, a gente já foi. E é aquilo, contatos. Se exponha, Exatamente. pede emprego. Faça contato com quem é músico e já está aqui, né? E toca em eventos, enfim, né? Porque tem possibilidade, mas você tem que saber como ingressar, né? Bom, a gente falou já de transporte público, falamos de acomodação, de trabalho. Eu queria que você falasse sobre o que você destaca de Melbourne, Leila. O que você acha que é mais legal da cidade ou que você não gosta tanto também? Enfim, já que a gente está falando de intercâmbio em Melbourne, o que você destaca, né, sobre Melbourne? Vou te falar duas coisas que estão no meu coração aqui, mas talvez seja na Austrália inteira. Segurança. Gente, em nenhum momento, assim, me senti
sabe, voltando à noite, tem que ficar guardando o celular para não ser roubado. Então, assim, segurança, não tenho o que discutir. E segundo, poder de compra. Então, por mais que sejamos estudantes, eu acho que a gente tem ali, nesse período de adaptação, o que a gente compra aqui versus o que a gente compra no Brasil é muito discrepante, de fato, tá? Então, assim, são as duas coisas que eu amo. A terceira, que eu acho que, comparando ali até com Toronto, tem muito restaurante, muita opção para comer. Em Toronto eu sentia muita falta de muita coisa ali que se aproximava do Brasil. E aqui não, aqui a gente tem bastante opção, né? Até porque tem pessoas imigrantes como nós que vêm para cá e acabam abrindo restaurante e tudo mais, então eu acho que tem bastante opção. E também eu acho que a galera daqui é receptiva. Por ter muitos imigrantes, ser muito multicultural, eu já ouvi dizer que em algumas cidades não são tão receptivas assim, mas aqui eu nunca me senti alguém me tratando mal por eu ser imigrante. Então eu acho que também tem esse ponto positivo. Não sei, de negativo, eu tenho um pouco de briga ali com o transporte, mas porque eles estão tendo muitas reformas, tá? Então, assim, eles têm tentado melhorar, por isso que eu digo que eu acho que tem esse potencial ali de melhorar ali no futuro, mas eu tive um pouco de briga porque eu moro no sul e trabalho no norte, então, assim, gente. Essa É é a minha verdade. vida. A rota, às vezes, é muito complicada, né? A rota que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para o centro, obrigatoriamente, para ir para algum outro lugar. Isso deixa a jornada mais longa. E é isso, né? Por exemplo, você pega o metrô em São Paulo. O metrô em São Paulo passa toda hora, super rápido. Aí você vai pegar o trem aqui, vai demorar 20 minutos para passar o próximo trem. O trem vai devagar, assim, né? Então, às vezes, você, né, fica meio agoniada, assim, querendo que a coisa funcionasse mais, né, de uma forma mais dinâmica, digamos Mas assim. tem um negócio que Mas até puxa pro bom. Eu acho que os australianos, eles têm um estilo de vida, eu sinto que um pouco não acelerado, sabe? Eles valorizam ali, eles não são muito apegados a coisas materiais, eles são bem assim, take it easy, tá tudo bem. E a gente que vem de São Paulo, a gente vive no vezes dois. Quando você vem pra cá, você fala assim, ué, o que tá acontecendo? Mas isso é bom de dar uma desacelerada, assim. é verdade. Isso que você falou é fato mesmo, né? A gente chega aqui estranha, né? Principalmente quem vem de uma cidade grande, daquela correria toda, né, no Brasil. E aí você vê que o pessoal, né, leva tudo de uma forma um pouco mais tranquila, sai do trabalho cedo para ir curtir a família, né? Valoriza muito esse tempo livre, né? Esse tempo fora do trabalho. E isso é uma coisa muito Eles curtem boa, a né? vida. Eu acho que eles curtem a vida e eles valorizam isso, assim, né? Até porque eu acho que em São Paulo a gente tem muito esse apego de trabalhar muito, de ganhar muito dinheiro para conseguir ter as coisas. Aqui, como eu disse, eu acho que você trabalhando, a Mari tocou no assunto ali falando de cleaner, né? Limpeza. De fato, tem cleaner aqui que tá ganhando, gente, muito bem. E eu não vejo uma discrepância tão grande com outros empregos. Então, todo mundo aqui parece que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida. Diferente do Brasil, que eu acho que é muito diferente, assim, nitidamente. E aí, tanto esse ritmo de vida um pouco mais tranquilo, quanto essa ausência, digamos assim, de uma cobrança de que você tem que, né, alcançar isso e aquilo, você tem que ter, além da graduação, um mestrado, um doutorado. Tem australianos que optaram por fazer só um curso técnico e seguir naquela profissão ali. Tem uns que nem fizeram, chegaram a fazer um curso técnico e seguiram numa profissão específica ali. Mudar de profissão também é visto com bons olhos aqui, ninguém acha isso um grande problema. Então, tudo isso a gente vai absorvendo e no nosso dia a dia, né, faz toda a diferença, porque quando a gente vê, a gente também está mais tranquilo, a gente está menos estressado, né? Isso eu acho muito legal. Sim, com certeza. Porque ainda mais eu era de recrutamento de seleção e eu sei como funciona no Brasil. Então, assim,
tinha meio que um preconceito ali de você ter que escolher uma carreira e seguir naquela carreira. Aqui não. Aqui, de repente, você se formou, pegou o PR, pô, você pode. Você gosta de ser cleaner, vai ser cleaner. Você gosta de, sei lá, carpintaria, vai para carpintaria. Então, aqui é muito mais flexível, menos pressão com relação a isso de trabalho. Você tem muito mais liberdade e eu acho que qualidade de vida, sabe? Uhum. Maravilha, Leila. Muito obrigada. A sua ideia, então, sua e do Pedrinho, ficar aqui mesmo. Vocês estão gostando? Querem É, ficar? Como é que tá? vamos nessa batalha, né? É o que eu falei, assim, o meu estilo de vida, gente, é muito diferente, né? Eu falo, eu tinha um estilo de vida no Brasil de jantar fora 2 vezes por semana, de viajar internacional 2 vezes no ano. Então, quando você vem para cá, de fato, tem essa virada de chave, você tem que ficar ali brigando com a tua mente. Então, se preparem psicologicamente e fisicamente também, porque exige muito da gente, principalmente no começo, mas a gente vai brigar para ficar melhor do que a gente já estava no Brasil. Se fosse ruim, ninguém viria. Então, É. eu acho que essa já é a justificativa master ali. E sim, a gente vai tentar ficar. Maravilha. Só posso desejar boa sorte a vocês. Contem com a Tagarela para o que precisarem. Não tenho dúvidas de que vai dar Obrigada. certo, de que vocês vão conquistar os objetivos de vocês. E agradecer demais a você, mais uma vez, Leila, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para compartilhar sua história aqui com a gente. Você falou coisas aí que eu considero muito importantes relacionadas ao intercâmbio, né? Ao que é essa experiência, a como as pessoas devem lidar, né, com as dificuldades e tudo mais. Então, obrigada mesmo, viu? Foi um prazer. Imagina, o prazer é meu, Mari. Quem quiser ali me seguir no Instagram, trocar, tirar dúvida também, fiquem bem à vontade. Eu acho que o intuito principal é realmente ajudar ali o próximo coleguinha, porque a gente já passou por isso e a gente também sabe como é. Maravilha. Obrigada a todos vocês também que nos acompanharam até agora. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui ao vivo, trocar ideias, trocar informações. E a gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau. Beleza, tchau, tchau. Obrigada.